O Palmeiras sai com a desvantagem do primeiro jogo aí da semifinal da Libertadores. Teve um jogador a mais por cerca de 30 minutos e aí é o que o Vamp estava lembrando na transmissão. O Abel Ferreira falou do Cuca, tinha que ter feito isso, aquilo, e hoje com um jogador a mais por muito tempo, o Abel também não conseguiu furar a retranca do Filipão. O Filipão montou aquele ferrolho defensivo que a gente já está acostumado a ver no Atlético Paranaense e o Furacão sai de casa com a vantagem. O Palmeiras vai fazer esse jogo de volta precisando tirar uma diferença de um gol. O Palmeiras teve um jogador a mais por cerca de 30 minutos. Eu acho que o Palmeiras poderia ter feito mais. Eu sou um cara que eu admiro muito hoje, o Abel Ferreira. Acho um belo trabalho. Agora, não é também para abdicar tanto de jogar futebol. Foi o que eu falei pro Vamp. O Vamp falou que o Atlético Paranaense tem estrutura, realmente é um time competitivo, mas o Palmeiras poderia ter jogado bem melhor nesse jogo de hoje, Piperno. Principalmente quando teve um jogador a mais em campo e foram 30 minutos com um jogador a mais. Boa noite, pilhado. Um abraço aos amigos, aos colegas, à nossa audiência. Mas o Palmeiras não abdicou de jogar. O Palmeiras não jogou bem, é uma outra história. Primeiro que foi um jogo de apenas duas alterações. Desculpa, um jogo de apenas duas oportunidades de gol. O lance que o Palmeiras perdeu, que o Vamp citou há pouco, logo aos 5 minutos, e o gol. O Franco, né? Lopes. E depois deu um contra-ataque e quase saiu gol. Depois teve isso, ou seja, nenhum dos dois times criou mais coisa nenhuma. A bola que o Everton pegou, ele evitou o que seria um gol contra. A bola bateu no Gomes e tal, ele foi lá e fez uma grande defesa. Então, tudo isso aí era previsível. O Bruno Prado falou sobre isso ontem, que seria um jogo aí para poucas oportunidades, um confronto para poucos gols, e foi isso. O Palmeiras finalizou 20 vezes, o Atlético 13. O Atlético acertou o alvo só uma vez, o Palmeiras também acertou poucas, então não é porque abdicou de atacar, é porque o outro time se fecha bem e o Palmeiras não tinha mais os seus jogadores de criação. É importante dizer que o Palmeiras, além de ter jogado sem o Scarpa, quando o Atlético perdeu um jogador expulso, o Palmeiras já não tinha mais no jogo o Veiga. O Veiga tinha saído por contusão. E aí o Palmeiras não tinha mais jogador de criação, porque esse elenco do Palmeiras tem também essa questão a ser resolvida. E a gente falou sobre isso ontem no Bate-Pronto. O Palmeiras não tem um bom meia reserva. Então, é tudo contadinho. Se sai um, primeiro, se sai um meia, o Palmeiras já é obrigado a taticamente mudar a sua formatação. Vai jogar com dois caras abertos e um centroavante, porque não tem um meia reserva. E isso hoje se mostrou fatal. O Palmeiras hoje sentiu muito isso. Para o jogo de volta, o Palmeiras vai ter o retorno do Scarpa, mas a gente não sabe se vai ter o Veiga. Contra o Atlético, como vocês disseram, muito fechado. Agora, Bruno Prado, o Vamp até brincou, né, na transmissão, aqui nos bastidores, eu também, porque o Abel Ferreira, ele cornetou o Cuca. Ele falou, o Cuca teve aí 2 jogadores a mais, ele jogou muito pelas pontas, poderia ter jogado mais pelo meio, né, poderia ter feito um trabalho menos externo, mais interno, por dentro, falou pra caramba. Oi. Só que hoje também, o Abel Ferreira teve um jogador a mais por mais de 30 minutos, e não aproveitou em nada. O Palmeiras, quando teve um jogador a mais, não ameaçou o gol do Atlético Paranaense, teve essa cabeçada do Gustavo Gomes no final do jogo, no meio do gol, mas também não criou, não massacrou com o jogador a mais. Só antes de o Bruno falar, eu acho que o Atlético teve até mais chances, viu? Com um jogador a menos. Mas foi... Jair e o Hulk. Ele não conseguiu mesmo aproveitar a vantagem numérica. Claro, são situações diferentes, mas quando ele falou do Cuca, ele vai abrir espaço para todo mundo falar hoje. Né, vamos ver se na entrevista dele alguém vai fazer essa pergunta a ele, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas que será comentado, mesmo que não façam na coletiva a pergunta, vão comentar. Vai ser uma coisa que vão comentar nessa semana, pelo menos até o jogo da volta. E realmente o Palmeiras, ele... teve a chance do Lopes só, de clara, assim, e a do Atlético, a chance clara foi a do gol. Foi um jogo
duro, e acho que aqui vai ser duríssimo, porque o Atlético é um time que se defende bem, tem uma pequena vantagem, mas é uma vantagem, e o Palmeiras vai ter que ir pra cima e tem dificuldade. O Palmeiras, ele melhorou com a bola esse ano, acho que houve uma evolução do time na hora de atacar, mas ainda é um cenário que incomoda o Palmeiras, um adversário bem fechado, como vai acontecer no jogo daqui. Então é um placar que deixa a decisão assim muito aberta. Se fosse num bolão, claro que ainda falta uma semana, acho que poderia ter uma boa chance de meter uma decisão por pênaltis, por 1-0 e pênaltis. Acho que é bem normal. Imaginar um 2-0, eu já acho que aí dependeria muito da circunstância de um jogo, assim, de fazer um gol e na sequência aproveitar um momento e fazer outro. E talvez sem o Veiga, né, que saiu bem abalado ali, ele tava bem chateado. Ele tomou uma pancada ali no tornozelo, né, vai fazer exame com certeza para ver se teve alguma torção, alguma coisa mais séria, né, alguma lesão de ligamento, sei lá, tomara que não seja nada sério, que tenha sido só a pancada ali e tá tudo bem, né, doeu, claro, uma pancada forte que não tenha lesão. E o Danilo não vai voltar, né? O Danilo tem 2 jogos para cumprir, vai cumprir o segundo semana que vem e o Scarpa volta. Então vai ser duríssima essa partida da volta, né? O Palmeiras vai pegar um cenário que ele não gosta muito de encarar e vai ter que furar uma defesa que com certeza vai estar muito bem postada, muito bem armada, dando pouco espaço. Então é um duelo difícil, mas uma coisa que é verdade, que o Piperno falou dos meias especificamente, mas até em outras posições, você vê os jogadores do Palmeiras que entraram, o Palmeiras tem um time titular muito bom. Quando falta um ou outro, o Abel às vezes consegue até se virar, porque o coletivo é bom, mas assim, não tem ninguém que você pense, esse cara vai mudar o jogo. Pode acontecer, ele já foi campeão de Libertadores com o gol do Breno Lopes e com o gol do Daverson, mas não é assim uma coisa comum. Hoje entraram Wesley, que não tá bem, entrou o Mike, um lateral, entrou o Atuesta, entrou o Navarro, acho que deve ter tido uma quinta que eu não tô conseguindo lembrar agora, mas enfim, não tem nenhuma opção. O Bruno Tabata, né, no lugar do Veiga, né, que se machucou. Então, o Tabata que chegou outro dia, não dá nem pra saber ainda o que esperar dele. Então, esse é um problema, né, quando ele precisa do banco, em alguns momentos ele tem dificuldade. Eu vou um pouco na contramão de algumas coisas. Eu acho que quando o segundo tempo começou, 11 contra 11, o Palmeiras já era melhor. O Palmeiras voltou pressionando. É que o Palmeiras não conseguiu criar muita coisa. O Atlético, enfim, tem méritos defensivos e tal. Até a gente comentava na transmissão, o Gabriel Menino finalizou no segundo tempo 5 vezes a gol. Se ele finalizou 5 vezes a gol, 4 para fora, por sinal, aliás, 3 para fora e 2 o goleiro pegou, é porque ele teve muito espaço para jogar. Ele cresceu no segundo tempo. Então, eu acho o seguinte, o Atlético, no segundo tempo, mesmo antes da expulsão, o Atlético tinha que ter um pouco mais de ambição. Tudo bem, ele sabia que o Palmeiras viria para cima, mas tá jogando em casa tem uma vantagem de 1 gol. O Palmeiras jogando em São Paulo, procurando o resultado, que vai ser também uma experiência nova para o Abel, pensando em Libertadores. O Abel não está acostumado em Libertadores a jogar tendo que reverter resultado. Ele fez isso contra o São Paulo, mas não fez em Libertadores ainda. Eu acho que 1-0 para defender aqui contra aquele Palmeiras que a gente viu, por exemplo, procurar o gol alucinadamente contra o São Paulo e em outros jogos aqui, pode ser pouco. Eu acho o Palmeiras favorito. O Atlético buscar o segundo gol, não, pô. Tem um a menos. Não. Já jogava por um gol. Não, antes da expulsão. Antes mesmo, o Passe já achou um gol contra o... Mas o Palmeiras não estava jogando nada no primeiro tempo. Gente, vou te falar, o franco favorito, você acha, você vem pra retaguarda, ali não teve Filipão que mandou recuar, que foi expulso, nada, ali automaticamente os jogadores... Não, eu até concordo contigo. Já vem na mente. No segundo tempo, acho que ele armou o time pra se defender mais. Na volta do intervalo, antes da... Pegou essa vantagem, que a gente falava, uma vantagem dessa... O Vamp, em 2019, Filipão era o técnico do Palmeiras. Palmeiras vai em Porto Alegre nas quartas e ganha de 1-0 do Grêmio. Volta aqui para São Paulo, faz 1-0 de novo. O Palmeiras, que é um time forte, tá? O atual campeão brasileiro. Secou o time, toma 2 gols e perde a vaga. Então, eu acho que, assim, eu acho que o Atlético poderia ser mais ousado para tentar matar hoje. Começa o jogo. Eu também acho. Deixa eu te falar. Antes de começar tudo, nos 180, se você chegasse lá, o Filipão, o Petralha, que é o todo-poderoso lá, o dono, vai ser daqui com 1-0 e não precisa nem jogar. Eles tudo combinaria
O Atlético, não o Palmeiras. Tá bom, mas a gente tá falando da situação do jogo. O Atlético vai voltar pro segundo tempo do jogo de 180 minutos com 90 com uma vantagem de jogar pelo empate. Tá bom, mas você não concorda que vendo o Palmeiras mal no primeiro tempo, o Atlético não poderia ter tentado o segundo? Poderia. Porque o Atlético tinha domínio do jogo no primeiro tempo. E você o Palmeiras não estava jogando. E você no segundo, não. Perdeu o jogador a mais. E o Atlético tem Dudu, Rafael Veiga, Scarpa, jogadores que fazem diferença. Sim, mas o Palmeiras não estava bem. O Palmeiras hoje não estava bem. Mas voltou melhor. O Palmeiras no segundo tempo voltou melhor. O que o Piperno falou é verdade. O Atlético foi surpreendido porque o Palmeiras voltou melhor. Talvez até tentasse. Talvez até, mas não conseguiu. É que o cara faz uma falta porque tá sendo pressionado. O Palmeiras foi pra cima, o Palmeiras tentou empate, voltou melhor que o Atlético. E depois, quando tirou um jogador, quando teve um expulso, aí não dava pra fazer mais nada mesmo. Mas que vai ser uma pedreira, vai. Vai ser uma pedreira, não vai ser fácil, não. Eu acho o Palmeiras favorito ainda. Acho mesmo. Eu acho que o Palmeiras tira. O Palmeiras é mais time. O Palmeiras é mais time. Precisa ver se vai jogar o Veiga, né? O Danilo não joga, né? Precisa ver se joga o Veiga. Então, o Scarpa volta. O Scarpa volta, isso é ótimo. Porque o Scarpa hoje é o jogador, é o Arrascaeta. Olha quantas bolas paradas teve hoje. O Scarpa batendo aquelas bolas. O Flamengo é o Scarpa do Palmeiras. Entendeu? É a mesma coisa. Quando não joga o Scarpa, cai muito a qualidade do Palmeiras. Mas eu acredito que o torcedor tem que ter esperança, vai lotar a arena, né? E o Palmeiras tem condição de pelo menos fazer um gol de diferença. Fazendo um gol já leva para pênalti, né? Precisa jogar mais, porque não tá jogando bem, eu insisto nisso. Falei na hora do almoço, repito. Palmeiras vem ganhando jogos, mas não vem jogando bem. E uma noite errada, terça-feira, pode ficar fora. E vamos ver, passar o que ele vai fazer no sábado. Contra o Bragantino, né? Tem um jogo importante no meio de semana. Eu acho que ele poupa. Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores. Alguns. Eu não sei, não. Não, que a gente fala tanto, né, Bruno Piperno, do ferrolho defensivo do Filipão. Agora, o que eu vi contra o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, aí eu concordo com o Vamp. Não funcionou em nada a defesa do Filipão. O Flamengo criou 22 chances, o Flamengo perdeu. Sim. O Flamengo perdeu pelo menos 3 chances claras de gol. Então também não é dizer, mas o Atlético vai vir com aquela defesa e não vai, o Palmeiras não vai ter como passar. Se o Palmeiras jogar o que pode jogar, e o que a gente viu esse Palmeiras jogar na Libertadores, o time que mais fez gols na primeira fase na história da Libertadores, é favorito, clima, torcida, mesmo saindo com a desvantagem. Dá pra passar, sim. Eu acho que vai ser duro. Não é dá pra passar. Você acha favorito, como eu acho, ou não? Acho que ainda assim, mas o Palmeiras ele não é um time tão criativo quanto o Flamengo, né? O Palmeiras tem mais dificuldade para encarar um time mais fechado, né? O Palmeiras não tem jogadores que desequilibram tanto quanto o Flamengo tem. Então o Flamengo ele tem essa questão individual muito forte. Eu acho que vai ser duríssimo, mas eu ainda coloco ali o Palmeiras favorito, mas por muito pouco. Eu acho que o cenário que eu imagino mais provável é uma decisão por pênaltis, assim. Se eu tivesse que meter uma aposta ali, eu imaginaria uma vitória por um gol do Palmeiras e pênalti. Vai ser dramático. Vai ser duro, mas... O Bruno falar que não passa 2 gols esse confronto, né, Bruno? Eu falei que eu acho que nos 180 não sai mais de 2 gols. E o Atlético vai ter um desfalque no banco, que é o Filipão, né? Sim. Foi expulso, né? Foi expulso. Então o Filipão não vai estar no banco do Atlético. Desfalque. Vai ficar o Paulo Turra só.